É. Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 61, Programação Funcional, e na realidade vamos trabalhar hoje com programação defensiva para o desenvolvimento das nossas funções. Esse tema ele é um tema bem amplo e é um dos paradigmas aí da programação, do qual a gente tenta evitar possíveis erros que podem acontecer tanto por parte do usuário quanto por parte da própria programação. Nós vamos fazer e dar uma pincelada básica sobre esse tema, mas o material muito mais rico vai ser o material escrito que vai complementar essa videoaula. Para você poder acessar esse material escrito, você vem até a página bendavid.github.io, aqui na opção em cursos e em cursos, curso R, e mais especificamente para o nosso módulo intermediário, você clica na seção e aqui tem toda a descrição básica do curso, dentre outras informações, que em material você tem o link que vai lhe redirecionar para todo o material escrito, bem como os slides dessas aulas, os scripts, exercícios e scripts via Chime, caso você inicialmente não tenha a instalação do R e do RStudio. Quer acompanhar de forma online, você pode utilizar essas versões via Chime que temos aqui implementadas no material. Bem, dado essa pincelada básica, nós ainda complementamos as informações adicionais de que, se vocês querem entender um pouco mais sobre a filosofia de nosso trabalho sobre propagação de conhecimento, a gente pede para que vocês acessem o selo Democratizando o Conhecimento. Dá uma clicada aqui no selo e você vai entender um pouco mais dessa filosofia de trabalho. A ideia básica da programação defensiva é na perspectiva de tentarmos evitar possíveis erros de entrada, por exemplo, nos argumentos para a nossa função. O nosso foco da programação defensiva aqui, ela estará vinculada, entrelaçada no desenvolvimento de funções. É claro que a gente, quando pensa numa perspectiva mais ampla, no desenvolvimento de pacotes e outras coisas mais, a gente vê que esse tema ele é muito mais amplo. Mas pensando numa aula simplória para que a gente entenda qual é a ideia desse tema, a gente vai focar aqui apenas na construção e vamos aplicar dentro da construção de algumas funções. Então, a ideia básica da programação defensiva é fazer com que o usuário cometa erros possíveis, do qual a gente pode, como programador, evitar que isso aconteça. E para que daí possíveis entradas de forma errônea possam gerar aí erros em que muitas vezes o próprio usuário não sabe aonde está cometendo. Então, a perspectiva dessa aula é justamente tentar evitar com que esses erros aconteçam e, caso aconteça, a gente antecipe para ele mensagens de alerta ou paradas de função para que o usuário possa perceber aonde está cometendo o erro. Uma perspectiva mais ampla sobre esse tema, a programação defensiva, nós teremos no material escrito para vocês complementarem e ampliarem, esse tema tão importante para desenvolvedores. Mais ainda, nós vamos focar apenas em duas funções, lembrando que muito mais opções e ferramentas nós temos para aplicação, não só em funções, mas como em desenvolvimento de pacotes, para defender, evitar com que possíveis erros aconteçam.
Mas tentando mostrar de forma introdutória esse tema, nós vamos focar em duas funções bastante interessantes e que conseguem resolver muitos dos nossos problemas, que é a função stop e a função warning. Vamos ver aqui a sua sintaxe e semântica de cada um. Bem, a sintaxe semântica da função stop, ela é dada da seguinte forma. A sintaxe, nós temos alguns argumentos, em que esse argumento aqui, o primeiro, que é a reticências, é o objeto a ser coagido a caractere. Geralmente a gente coloca uma frase em que a gente antecipa o possível erro que o usuário pode estar cometendo, e aí vinculado com essa função a gente vai usar os ifs da vida, né? Se isso acontecer, então aí eu aplico a condição da função stop. Bem, vamos entender um pouco mais da parte sintática dessa função. Nós temos um outro argumento chamado call, ponto. Ele é um argumento lógico em que ele, com o valor igual a true, ele mostra explicitamente e de forma simplificada onde é que está ocorrendo o erro na função. Geralmente você pode criar uma função em que ela realiza internamente uma operação matemática. Aí o usuário, por alguma situação, entra com um caractere. Muito provavelmente vai haver um retorno de erro, porque, por exemplo, se você vai realizar uma operação de soma, não tem como você somar caracteres, uma vez que o objeto de entrada deveria ser numérico. Então, nesse caso, ele com esse call igual a true, ele trava justamente onde ocorre esses primeiros erros no corpo da função. Eu prefiro não utilizar esse call igual a true e definir explicitamente, prevendo que possível erro poderia acontecer. Então, eu gosto de utilizar nesse argumento o valor false, porque aqui eu defino na minha frase específica aonde que pode estar ocorrendo o possível erro. E esse outro argumento aqui, ele é utilizado para a parte de internacionalização dessas funções. Então, por exemplo, onde é que a gente vai utilizar isso aqui? Geralmente a gente utiliza isso aqui no desenvolvimento de pacotes. O R, por padrão, ele usa a língua internacional, que é o inglês. Nesse caso, se você quer deixar de forma mais ampla o seu pacote, uma das estratégias é você fazendo as traduções nas línguas mais utilizadas pela comunidade científica. Então, por exemplo, nós poderíamos criar um pacote, deixá-lo no inglês para publicação e enviar para o CRAN, para que toda a comunidade tenha acesso, mas eu queria ampliar e aqui no Brasil eu queria traduzir esse pacote que tem um conjunto de funções, né, para o português, para ampliar aqui o alcance interno aqui no Brasil. Então, aí nesse caso, a gente faz a internacionalização e justamente esse argumento, ele aqui está com resultado null. Geralmente, o domínio que a gente utiliza é justamente o próprio nome do pacote, para não haver conflitos em outros domínios, uma vez que o nome de um pacote no R ele é único, não pode existir mais de um nome. Então, é uma saída muito plausível para a gente usar um domínio do qual, lá dentro do pacote, a gente, juntamente com outras funções, por exemplo, o getTest, ele faz a tradução automática interna, que para algumas frases a gente já tem a tradução específica. Então, quando você simplesmente carrega um pacote, o pacote já automaticamente, no R, ele consegue reconhecer o idioma do seu sistema operacional. Se for do Brasil, ele já automaticamente, quando você começa a trabalhar com o pacote, ele já mostra as frases todas em português, sem problema algum. Claro, isso desde que você já tenha traduzido.
Do contrário, ele vai, por default, seguir o padrão internacional, que é o inglês. Não havendo a tradução específica para o idioma específico da sua nacionalidade, ele segue o padrão e continua com essa versão em inglês. Bem, nesse caso aí, o que nós temos aqui, esse argumento, basicamente nós não vamos trabalhar aqui para essas nossas aplicações básicas, uma vez que a gente quer mostrar basicamente a ideia dessas duas funções, que é o stop e o warning. Então, o que é que semanticamente ocorre o comportamento dessa função? O comportamento dessa função é justamente ela travar a continuidade da execução das linhas de comando que possa existir no corpo de sua função. Então, quando essa chamada dessa função ela é acionada, automaticamente se para a todo o processo de execução da sua função e solta uma mensagem de erro indicando o que é que possivelmente pode estar acontecendo. A próxima função, que é a função warning, logicamente, gente, dentro da programação defensiva, no material escrito, ele vai estar muito mais rico, com muito mais funções, não especificamente para essa área da programação, não existe no R apenas essas duas funções. São técnicas das mais variadas possíveis que você vai tentando evitar os possíveis erros que podem existir na execução do desenvolvimento das suas funções. Então, a outra função, que é o warning, nós temos um acréscimo de mais alguns argumentos. As reticências, call e o outro argumento, que é o domínio, basicamente é a mesma ideia do que acontece lá com a função stop. O que vai acontecer é o seguinte: a função warn é uma função de alerta. Não significa dizer que necessariamente a execução das linhas de comando no corpo da função ela precisa parar, mas que ao menos eu estou enviando uma mensagem e dizendo para você o seguinte: ó, isso aqui muito provavelmente está acontecendo. A execução das linhas de comando vão continuar, mas tenha cuidado com isso. Por exemplo, vamos supor que você queria que a entrada fosse apenas números inteiros e está entrando números reais. A execução de uma operação matemática vai atrapalhar diretamente? Bem, dependendo da forma de como você estiver executando, pode ser que não dê problema algum e você possa realizar o cálculo de forma convencional. Mas aí vamos dizer que era interessante que a entrada, ao invés de ser um número real, do tipo double, fosse um integer, um inteiro. Então você pode soltar um alerta, não preciso brecar, parar a execução. Eu posso dizer, ó, o resultado saiu, mas era interessante que a entrada fosse um número inteiro, por exemplo. Então, essa seria um alerta que eu poderia mandar como mensagem na execução da função, mas eu não precisaria parar. Então, eu uso o warning nessa situação. Beleza. E aí, os demais argumentos que nós temos esse outro argumento aqui, que também é um argumento lógico, no sentido de dessa mensagem ser imediata ou não, é porque a gente pode, no meio das nossas linhas de comandos, no meio do corpo dessa função, eu posso soltar esse alerta e geralmente o padrão das funções é deixar que esse warning ocorra a execução de todas as linhas de comando, o resultado saia e posteriormente você solte a mensagem de alerta, uma vez que não é uma coisa tão problemática para a função. Então, nesse caso, você pode deixar esse argumento com o valor false. Caso você queira que seja assim que corra a chamada da função warning e você queira que a mensagem apareça mesmo no meio das linhas de comando de execução, então você usa, ao invés de false,
true. O outro argumento que nós temos é o no-breaks, que ele simplesmente faz a quebra das frases que você quer nessa mensagem. E aqui essa função ela vai trabalhar conjuntamente com um argumento, né? Uma variável global que a gente faz essa alteração aqui em options, que é o warn, em que esse valor aqui, 1, 2, significa o número de quebras que você quer nas suas frases. Isso aí você pode brincar posteriormente para ver o que é que ocorre. Nós vamos trabalhar então nas aplicações que nós vamos fazer agora. Nós vamos trabalhar então com a reticências, call e o argumento immediate. Tá? Beleza. Feito isso, vamos lá seguir para a nossa primeira aplicação. Nós desenvolvemos aqui inicialmente uma função em que nós vamos fazer um teste, né? Eu chamei essa função aqui de progdef, né? O argumento de entrada aqui é uma string, é um caractere, tá? E aqui nesse caso o que nós vamos fazer é o seguinte: suponha que nessa primeira entrada aqui nós temos aqui uma sequência de linhas de comando. E ao final eu estou usando a função cat, que ele vai imprimir, né, na tela essa frase aqui com o argumento de entrada. E esse /n aqui é justamente uma quebra de linha que a gente faz. Isso é interessante porque quando você... aqui nós vamos ver na sequência, você tem mais de 2 chamadas usando cat. Se você não usa o /n, ele insere as frases na mesma linha sem quebra alguma. Então, esse /n é interessante nessa perspectiva. Bem, então, suponha que aqui, inicialmente, eu criei essa função e aqui nós temos diversas operações e aqui eu dou mais um complemento. E que essas operações, elas fossem apenas realizadas para um objeto que fosse um vetor caractere. Então, o que é que vai acontecer? Aqui simplesmente eu estou dando uma saída que vai me soltar uma frase e aí eu faço alguns testes iniciais. Bem, se eu inserir qualquer coisa aqui, a única coisa que vai me dar problema, eu fazendo alguns testes, eu a utilizar, pode ser que alguma outra poderia existir, mas aqui eu estou usando um objeto do tipo expressão, e aqui ele só está me soltando um erro porque quando eu insiro em cat e o objeto é uma expressão, na realidade, se eu entrar ele como número ou caractere, ele consegue coagir o objeto e transformá-lo em caractere. Só que quando é com expressão, ele retorna um erro. Bem, inicialmente, os testes iniciais que eu faço é o seguinte. Eu peguei o meu progdef aqui e chamei o teste com um argumento numérico. Ele me solta aqui o valor sem problema algum, né? Ele solta a frase e nos mostra o valor. Ufa, cheguei até o final da linha, de todas as linhas de execução, né? Do corpo. Com o objeto teste igual ao valor 1. Eu boto uma outra entrada agora, que é nada. Ufa, cheguei também até o final com o objeto teste igual a nada. Teoricamente, se eu estou informando que aqui dentro, se eu estivesse realizando alguma operação e essas operações fossem apenas para caractere, muito provavelmente essa entrada também iria me gerar um erro. Apenas com usando o teste igual a essa expressão aqui, é que ele me solta o resultado, percebam vocês, só que ele me mostra o erro, e o erro ele não está tão específico aqui, porque ele diz o erro em cat, e aí ele mostra a frase e mostra o argumento 2 tipo expressão não suportado por cat. Beleza, mas a ideia inicial não era, quer dizer, isso aqui solta esse erro porque muito provavelmente tem uma programação defensiva dentro da função cat.
Se não existisse, ele poderia soltar aqui qualquer outro erro, mas na realidade, a minha ideia inicial era que a entrada suportasse apenas objetos que fosse um vetor ou que a tipagem, na realidade, fosse um caractere. E aí, o que é que vai acontecer? Como nós podemos... nós já sabemos que tudo que vai ocorrer no corpo da função vai girar em torno de um caractere, nós poderíamos criar, então, uma primeira ideia de programação defensiva nessa nossa função, agindo e entrando com uma condicional. Então, sempre com essas funções stop ou warning, a gente vai entrar com essa função if ou if else, depende de quantas condições a gente pode inserir ou a gente deseja para tentar resolver o problema. Então, aqui na sequência, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu faço é, se aqui já simplesmente eu já sei que a entrada tem que ser um caractere, então eu vou usar um if e vou dizer o seguinte: se teste for qualquer coisa diferente de caractere, a exclamação é a negação da condição. Então, se teste, a entrada, o valor que tiver em teste for diferente de caractere, pare a função. Quando ele para a função, porque eu estou usando o stop, ele vai mostrar essa mensagem e tudo para frente trava, não é mais executado. Então, perceba que aqui nós estamos dizendo o seguinte: o argumento teste deve ser caractere. Então, veja que essa primeira entrada, tentando proteger essa função, muito provavelmente, quando eu utilizar agora com essa nova linha de comando, essa execução aqui não vai aparecer essa quantidade de informações que pode até atrapalhar o usuário de não entender o que é que está acontecendo. Então, perceba que agora, na sequência, eu quando uso progdef, em que anteriormente era numérico e ele não dava problema algum, ele agora está mostrando para nós e dizendo, ó, ocorre um erro na chamada da função e o argumento teste deve ser caractere. Então, perceba que nessa situação está bem visível para o usuário aonde é que ele está cometendo o erro. Na sequência aqui, eu uso o teste usando um caractere e veja que ele prossegue, acaba não entrando no if, porque ele entrou justamente na condição desejada, que era um caractere, e aqui agora ele mostra, ufa, cheguei até o final com o objeto teste igual a nada, que foi o caractere de entrada que eu dei para essa função. Agora, aqui embaixo já não aparece mais aquela quantidade de informações que era a programação defensiva que existia na função cat. Então, eu já protegi esse possível erro que poderia existir antes dele chamar em cat, e eu já, no ato de entrar qualquer coisa que não é caractere, eu já tenho essa proteção aqui inicial para a minha função. Perceba que nós poderemos melhorar, e é aí onde nós vamos entrar com os argumentos que nós falamos lá na amostra da forma sintática dessa função, que é aqui simplesmente não precisar mostrar a chamada da função, para ficar mais simples possível, porque você tem que deixar de forma mais limpa possível para o usuário e palpável para que ele entenda o que é que possivelmente ele pode estar errando. Então, nessa situação, na sequência agora, nós vamos acrescentar em stop o argumento call igual a false. Observe que a mesma coisa que nós temos para essa execução, nós vamos ter para essa, só que veja que as saídas agora estão mais enxutas, mais simples e fáceis de observar. Perceba que aqui em expressão, a primeira que era essa quantidade de linhas, aí com o break que a gente faz aqui, com a primeira defensiva que a gente faz na nossa função logo na primeira linha de comando,
eu já diminuo mais essa quantidade de informação. E na terceira, você veja que agora em uma linha de comando, eu consigo mostrar para o usuário muito facilmente aonde ele está errando. E aqui automaticamente não segue, não dá sequência à execução das linhas de comando. Apenas nessa segunda percebemos que tudo ocorre perfeitamente porque a gente chega até o final da última linha de execução, no corpo da função. E nas demais a gente tem o mesmo erro porque a condição de entrada não é um caractere e aí automaticamente nós estamos protegendo. Só que a gente pode melhorar um pouco mais. Vamos ver outros aspectos. Por exemplo, agora nós estamos colocando, além dessa entrada aqui, que nós já protegemos inicialmente, nós vamos aqui criar um cat simplesmente para dizer que aqui a gente tem execução de linhas de comando. Então, aqui é a primeira linha de comando de execução, vamos dizer. E eu criei um if só para a gente mostrar agora o seguinte. Esse teste, para a gente ver o que acontece, nós vamos usar aqui a string warning e stop para a gente ver o que é que acontece. Então, vamos primeiro para o warning. O stop nós já entendemos como é que acontece, mas a gente vai ver aqui o que é que a gente pode melhorar. Vamos lá. Se eu digitar aqui o warning, que é o que nós vamos fazer aqui na sequência, esse if será acionado porque o teste será exatamente igual ao warning. O que é que vai acontecer? O que vai diferenciar do que nós temos o warning do stop? No warning, perceba que essa linha será executada, ele mostrará para mim esse resultado, mas ele continuará a linha de execução. Então, aqui nesse caso, perceba que o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Vamos esquecer os demais, porque como aqui eu só vou entrar com um teste igual ao warning, ele vai apenas entrar aqui e no stop ele não vai entrar e nesse outro if ele também não vai entrar. Ele vai entrar apenas nessa, só para que a gente entenda o que é o comportamento, a semântica dessa função. Então, o que aconteceu? A primeira linha de comando, quando eu chamo aqui progdef e teste é igual ao warning, a primeira linha ela é executada, que está aqui. O que ocorre agora é que meu warning, ele apenas vai aparecer no final de toda a execução. Porque perceba, nessa segunda linha, o que foi que ele fez aqui? Ó, ele entrou no if, essa linha foi executada, mas não mostrada. Ela mostra essa daqui, que é executada a linha de comando após o warning, que é essa, e posteriormente é que ele mostra alerta. Isso daqui só ocorre porque no warning eu não estou usando por default o argumento lá imediato, né? Ele está com argumento lógico igual a false. Isso significa que toda a linha de execução será realizada e lá no final é que ele mostra a mensagem de alerta. Perceba que isso aqui, o warning, não é uma condição de break, de travar as suas linhas de execuções de comando. Ele apenas lhe dá um alerta ao ponto de que você pelo menos se atente que isso pode estar acontecendo, mas que as linhas de comando serão executadas. E aí eu posso melhorar isso daqui se eu quiser que de forma imediata ele me mostre logo essa mensagem. E aí acontece simplesmente a inversão. A primeira linha de comando ela é executada. Perceba que na sequência, quando eu entro aqui o if com teste igual ao warning, a mensagem é realizada e na sequência que mostra a outra chamada, que é a outra frase com a função cat aqui na sequência. Então perceba que com o imediato ele mostra automaticamente. Assim que o warning foi chamado, a mensagem já é chamada. E isso daqui pode não ser tão interessante quando você está, por exemplo, com
processos aritméticos em que aqui você está mostrando uma quantidade de resultados e você joga esse warning no meio. Então, às vezes, esse argumento aqui igual a false seria mais interessante, dependendo da situação clara de implementação do que você esteja fazendo. Bem, por fim, agora o que nós fizemos é completando aqui e melhorando, porque aqui na sequência nós fizemos a mesma coisa no stop lá, usando o call igual a false, a primeira linha de comando ser executada, e aqui nós acrescentamos, além do argumento que é a condição imediata de mostrar a mensagem, nós estamos utilizando também o argumento call igual a false, para que ele não mostre tão espaçado e em duas linhas, né? O que está acontecendo? Eu quero esse warning mais enxuto, igual o que aconteceu lá com o stop. Então, eu vou usar esse call aqui igual a false para essa mensagem de alerta. E aí, na condição de stop, nós já entendemos. E isso aqui é a última linha de execução. Então, eu vou colocar qualquer coisa aqui na entrada que não seja o warning stop e tudo vai correr, né? Então, eu fiz diversas estratégias para a gente ver como é que corre essa programação defensiva que nós temos. Então, perceba que diretamente da outra nossa linha de execução, olha como é que está o nosso warning aqui, ó. Primeiro ele mostra onde é o warning e em que chamada foi realizada e depois me mostra a frase. Perceba que agora com call igual a false, olha agora na sequência o meu warning como está, ó. O meu warning está em apenas uma linha. Fica algo mais enxuto, mais visível para que o usuário consiga detectar. Então aqui inicialmente eu mostro o meu progdef. Então o teste aqui está com a string igual a tudo lá. E aí ele mostra a primeira linha de execução. Como ele não vai entrar nos ifs aqui, ó, em nenhum desses ifs, apenas no final, ele vai me mostrar. Toda a execução corre e essa última ela é chamada, que é o que acontece nessa primeira chamada de função. E aqui nesse caso agora, perceba que eu estou utilizando agora o teste igual ao warning para a gente ver o que acontece. E aqui como o imediato está igual a true, então por causa da construção como eu fiz aqui na mensagem, que eu queria, aqui eu digo na mensagem, executada a linha de comando após o warning, então eu queria que no ato do warning ser chamado, essa mensagem fosse impressa lá no console. E é o que acontece aqui. A primeira linha de comando é executada. O warning, ele entrou como argumento, então o warning aqui mostra a mensagem, mas não trava a continuação da execução das linhas de comando. E aí tem a outra impressão, né, dessa linha de comando que é mostrada para nós. Agora com o stop, você percebe que com o stop, vamos voltar aqui, eu tenho aqui o stop, e com esse stop nada será executado posteriormente. É claro que aqui qualquer coisa que existisse, é claro que nesse caso aqui não iria haver continuação para esse stop, até porque isso daqui seria uma coisa não avaliada, porque teste era igual a stop, mas tudo que acontecesse para frente, a gente já viu isso no primeiro exemplo, seria travado e nada apareceria. A primeira linha de comando ela aparece, mas o stop ele só vem lá na sequência, né? Por isso que o erro ocorre. E aqui agora o nome, ao invés de alerta, é erro, exatamente. Justamente com a internacionalização, a gente tem também como alterar esse nome warning para colocar alerta e erro, colocar erro em português, isso é possível. Lá na parte de desenvolvimento de pacotes, no módulo avançado, a gente vai conseguir entender isso um pouco mais. E aqui vai entrar justamente a primeira entrada lá do if, quando a coisa não é um caractere, uma string, né? Nesse caso aqui eu estou entrando com o valor numérico, então ele já trava lá no início e diz que o argumento teste deve ser um caractere.
Aqui na programação defensiva, teste igual a nada. Então, nada, ele mostra a primeira linha de execução. Ele não vai entrar lá no warning nem no stop, vai entrar só na última condição lá. Ufa, cheguei até o final. Então, essa daqui é a condição correta que a gente espera que o usuário entrasse. Seria isso, né? Uma string. E, por fim, quando eu entro com alguma coisa também que não seja caractere, ele me mostra o erro corretamente. Claro que nós temos muito mais coisas. Pensem aí na criação do nome de funções, nomes que sejam apenas com letras minúsculas para que o usuário não tenha problemas de escrever um nome de uma função que tenha minúsculas e maiúsculas, quer dizer, é muito mais possível de erro, dentre outras coisas e estratégias que nós vamos mostrando ao longo do curso, tanto no material escrito para o módulo intermediário, quanto para o módulo avançado, que nós iremos falar sobre desenvolvimento de pacotes, e aí nós teremos que ter diversas estratégias para tentar proteger toda a nossa criação de pacote com as nossas funções, a implementação da programação defensiva também dentro dessas funções, dentre outras coisas. Era isso que nós queríamos falar com vocês para essa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima. A implementação da programação defensiva também